Olá, amigos, sejam bem-vindos. Agora 11 horas e 50 minutos, TN1 começando agora. Bom dia, gente. Olha só, pescadores protestam por direitos que afirmam não receber. E esse protesto reúne uma multidão nesse momento, na Praça do Papa em Vitória. E é para lá que nós vamos ao vivo com a repórter Suzy Faria. Ô Suzy, esse protesto aí vai ter distribuição de peixe, como é que está funcionando? Bom dia para você. Bom dia, Jorge, Vanessa e amigos do TN. Foi prometido pela Associação dos Pescadores, pelo sindicato deles, que hoje, em protesto ao atraso no pagamento de alguns auxílios para 165 famílias aqui da Enseada do Suá, eles fariam um protesto aqui na Praça do Papa, distribuindo 1 tonelada de pescado. E iria funcionar mais ou menos assim, quem chegar primeiro leva. Menino, essa história se espalhou e olha a quantidade de pessoas que tem aqui. São muitas, muitas. E o sindicato já avaliou aí que tem pelo menos 2.000 pessoas, Jorge, 2.000. E olha, eles tinham aí um interesse, ou melhor, a pretensão de que 1.000 pessoas viriam aqui para serem beneficiadas com esse pescado. E aqui tem gente de toda a Grande Vitória, viu? Se você imaginou que por ser mais perto e seria que os bairros aqui de Vitória estariam mais presentes, não. Rony, mostra aí pra gente, ó. São bairros de toda a Grande Vitória. Já pegamos gente aqui de Cariacica, dos bairros de Flechal, Nova Esperança, pessoas que vieram para garantir o almoço, mas pelo jeito vão sair com a janta. Por quê? Tinha sido anunciado anteriormente, de acordo com algumas pessoas que eu conversei aqui, que essa distribuição seria feita após as 7, 8 horas da manhã. Só que nós fomos conversar com o presidente do sindicato, o senhor João Carlos, e ele garantiu para a gente que isso só iria acontecer depois de uma audiência que está sendo realizada lá na Assembleia Legislativa, exatamente sobre o auxílio emergencial dessas famílias. Enquanto isso, nós já vimos muitas pessoas aqui na fila que chegaram por volta das 5 horas da madrugada. E olha, já são meio-dia, significa que elas estão às 7 horas aqui na fila. Muitos sem poder ir ao banheiro, já que não tem próximo aqui, muitos sem poder comer, beber água. Enfim, o pessoal aqui está um pouco irritado com essa situação. Mas a promessa é, daqui a pouco eles vão abrir ali o caminhão para distribuir esses peixes, né? Vai precisar multiplicar esses peixes, porque pelo que a gente pode perceber aqui, tem muito mais pessoas, Jorge e Vanessa, do que a quantidade de peixes que foi prometida de ser distribuída, que seria de 1 tonelada. Jorge, Vanessa? Caramba, Suzy, que cena, né, Jorge? Tantas pessoas ali reunidas esperando para receber esse peixe, mas de fato, pelo menos, assim, um protesto pacífico, né, Jorge? Uma forma que os pescadores encontraram de chamar a atenção, né, do poder público para a causa que eles estão lutando ali, mas de fato é uma cena que chama muita atenção. Só para ilustrar para vocês, né, para a gente falar, todas essas pessoas estão na Praça do Papa em Vitória, então, como a Suzy disse, aguardando para receber todos esses peixes que serão distribuídos. Agora, Suzy, vou pedir para você esperar só um pouquinho, porque a gente vai chamar uma matéria agora, minha amiga, que você também acompanhou, vai trazer daqui a pouco mais informações. Mas é o seguinte, gente, depois de mais um dia de tiroteio, a Escola Municipal Isaura Marques da Silva, que fica em Andorinhas, amanheceu fechada. Pois é, as aulas serão remotas hoje, para evitar expor estudantes e funcionários ao risco de tomar um tiro. As portas da Escola Municipal Isaura Marques em Andorinhas, Vitória, estão fechadas. Na verdade, trancadas. Não há aula. O motivo está aqui, no bilhete deixado colado na porta. A condição de segurança do bairro. Por isso, hoje, as aulas serão remotas. A condição de segurança que se refere o bilhete é devido a um ataque que aconteceu ontem, por volta de 1 hora da tarde, exato momento em que os alunos da tarde estão chegando para estudar. Inocentes que nada têm a ver com a guerra do tráfico e normalmente pagam por ela. Os tiros foram na direção de um grupo de rapazes que estavam próximos da escola. 2 pessoas ficaram feridas. De acordo com as informações, era por volta de 1 hora da tarde, exatamente o horário que os alunos da escola estão chegando para estudar. Um carro vermelho teria parado atravessado ali na esquina,
O carona abriu o vidro da janela e começou a efetuar disparos aqui nesta região. É porque aqui do lado tinha por volta de 6 a 7 pessoas, o alvo dos tiros. Foi nesta hora que uma das pessoas que estava ali tentando fugir dos disparos atravessou a rua para entrar neste beco aqui. E essa pessoa, que foi identificada apenas pelo apelido de Bigode, teria sido atingido por 2 disparos, um no peito e outro na perna. Foi socorrido pelos colegas até um hospital da Grande Vitória. Um outro jovem, segundo os moradores, levou um tiro de raspão na cabeça. Todos teriam envolvimento com o tráfico local. Porém, a DHPP ainda não tinha tomado conhecimento desses 2 feridos. O ataque de ontem pode ter sido uma revanche contra a morte de Felipe Bones Xavier, de 20 anos. Ele foi assassinado na Praça de Tararé no domingo, quando chegava para fazer uma tatuagem. O assassino seria do bairro Andorinhas, que tinha como alvo olheiros do bairro da Penha, que conseguiram fugir. Desde aquele dia, a vingança tinha sido prometida, já que Felipe não tinha envolvimento com o tráfico. Era um inocente, mais um que morria nessa guerra. Hoje, diante da insegurança, o patrulhamento no bairro foi intensificado, com viaturas rodando intensamente. Apesar de não darem entrevista, os moradores questionam que, enquanto os ataques acontecem do lado de dentro do bairro, as viaturas da Polícia Militar ficam do lado de fora, em prontidão. É toda uma estratégia de policiamento que determina esse tipo de distribuição das nossas viaturas dentro do cenário ali em Andorinhas. Essa viatura do lado de fora, ela serve para dar contenção para as operações que acontecem dentro do bairro. Mas a justificativa da PM não ajuda os moradores, que sofrem com os constantes ataques. Segundo o Tenente Xavier, já foram quase 1000 operações no bairro, mas o resultado ainda não foi satisfatório para os moradores. Esse ano, até o dia de hoje, foram realizadas 999 operações policiais no bairro de Andorinhas. Muitas delas envolvendo outras agências, com apoio da Polícia Civil e da Guarda Municipal, e outras unidades, como a CIMESP e a CIOC, né, que é a nossa Companhia de Operações com Cães. A gente observou nas últimas semanas um aumento da animosidade e do conflito dentro do bairro Andorinhas por disputa de pontos de tráfico de droga com outras regiões. Isso tem se potencializado nas últimas semanas. O crime, ele é muito dinâmico, ele muda a dinâmica dele, a cara dele, com o passar do tempo. E o policiamento, ele acompanha essa dinamicidade. A gente vai adaptando o nosso policiamento para dar uma resposta à altura e conseguir dirimir a quantidade de crimes naquela região. E nisso é muito importante a participação popular. E nesse momento aqui a gente pede que a população venha, não precisa se identificar, não precisa ser nem presencial, pode ser por 181, e nos municie de informações para que a gente possa, de forma conjunta, combater isso de forma mais efetiva. Funcionando, né? Vamos voltar a falar com a Suzy Faria, que está lá na Praça do Papa, acompanhando um protesto aí com distribuição de peixe, um protesto pacífico. Suzy, o caminhão está aí do lado, quando abrir você pode falar com a gente, mas antes, vamos falar sobre esse caso de Andorinhas, que você fez a reportagem, não é? Mais uma vez Andorinhas, Suzy, por que a polícia então não fica dentro do bairro para conter essas ações criminosas? George, esta é uma pergunta que eu me faço e ainda não conseguiram uma resposta que seja satisfatória. O Tenente Xavier explicou que os carros ficam ali do lado de fora, essas viaturas em ponto base, para evitar que, tendo algum problema lá dentro, se alastre para o lado de fora, como já aconteceu na Avenida Leitão da Silva. Só que não tem acontecido esses problemas. E quando acontece, surgem normalmente ali no bairro da Penha, que desce para Leitão da Silva, que fica longe do bairro Andorinhas, não fica tão próximo. Então, os moradores lá dentro, que temem pela sua própria vida, eles não gravam, mas eles conversam com a gente e dizem, olha, se tivesse uma viatura da PM aqui dentro e não lá do lado de fora, muitas dessas confusões não estariam acontecendo. Tanto que uma senhorinha, quando a gente estava lá, me deu muita pena. Ela viu que a polícia militar estava saindo do bairro, ela falou baixinho assim, ó, não sai não, vocês têm que ficar aí, não vão embora não, fica aí. Então você já vê o desespero que uma pessoa dessa tem quando a polícia não está lá. E olha, George, os tiros disparados ontem foram muitos. Tem uma imagem aí que eu fiz que mostra que o tiro pegou a cerca de uns 10, 12 metros de altura. Ou seja, ninguém em nenhuma altura ali se acha que quanto mais alto, mais seguro,
não está, quebrou vidraças de uma casa, acertou paredes, como a gente sempre mostra, atingiu essas duas pessoas e tudo por conta desse revide, né, da suspeita desse revide de um crime que aconteceu na pracinha de Tararé. Então fica o questionamento para a Polícia Militar aí, rever essa estratégia e deixar que essas viaturas, ao invés de ficar do lado de fora, vá para dentro do bairro, porque é lá que o problema acontece e não nas imediações. Dessa maneira, vai dar condições de segurança para os alunos poderem estudar sem medo e para os moradores conseguirem circular ali no bairro sem o temor de vir a ser a próxima vítima, um inocente ferido nessa guerra do tráfico aí envolvendo os morros aqui da capital. George, Vanessa. Tá certo, Suzy, obrigada pelas suas informações. O questionamento que fica, George, também é até quando, né? Até quando os moradores vão ter que, de fato, conviver com isso? Pois é, a gasolina já está cara. Se ficar rondando ali, sai até mais caro ainda. Melhor ficar parado no bairro e evita dois problemas, né? Gastar demais com a gasolina e também a ação dos bandidos. Olha, gente, carros recuperados. Bom, antes de falar do carro recuperado, vamos voltar a falar com a Suzy, não é isso? Será que já começou a distribuição lá de peixes? Suzy, você está ouvindo aí? Começou a distribuição? Suzy está ali na Praça do Papa acompanhando um protesto. Vamos falar com a Suzy. Isso, Suzy. Já começou a distribuição ou não, Suzy? Ei, George, olha só, ainda não. A distribuição ainda está paralisada aqui, a gente não sabe quando vai começar. As pessoas estão bastante irritadas, não tem nenhuma viatura aqui caso aconteça algum problema. Acho que acabou de chegar uma agora há pouco, está passando por aqui. O pessoal já está bem nervoso e eu vou pedir para o Rony mostrar para você. Ó. Rony, vê se você consegue mostrar ali na frente. Tem pessoas que já trouxeram, olha, as vasilhas para poder pegar peixe aqui. Então ainda está tudo paradinho. Estão esperando que a audiência termine lá na Assembleia para que possa começar a distribuição aqui. E, George, é preocupante, viu? Até o presidente, na hora que nós entrevistamos eles, o senhor João Carlos, me disse que não sabia que a repercussão seria tão grande. Ele esperava no máximo 1.000 pessoas, aqui tem mais de 2.000. E ele se comprometeu, inclusive, assim que acabar a distribuição aqui, ele vai dar um tempo de 15, 20 dias, talvez até um mês, e vai voltar a distribuir mais peixes. E aí ele coloca uma quantidade muito maior. Disse para mim que em torno de 1 a 3 toneladas que ele vai voltar a distribuir aqui, porque, meu amigo, é uma situação bem difícil. Olha, você vê ali, ó, as pessoas que estão logo ali na frente, aquelas pessoas que você vê na porta do caminhão, chegaram aqui por volta de 5 horas da manhã, com as suas sacolinhas, sacolas ali térmicas, algumas com caixas de isopor, tudo para conseguir levar para casa aí o pescado. Como eu disse antes, eles imaginaram que iriam poder trazer o peixe para fazer para o almoço, mas pelo jeito agora vai ficar a muqueca para janta, George. Tá certo, Suzy, valeu, obrigada pelas informações. Qualquer novidade você chama a gente, viu, minha amiga? Pelo menos vai ter algo para comer, né? Olha, carros recuperados são recuperados na Serra. Os veículos eram escondidos em uma plantação de eucalipto, numa área remota do município. 2 carros estavam no local. Um homem que era o vigia da quadrilha foi pego. A dona de um dos veículos foi até a delegacia recuperar o carro. Ela é comerciante e disse que pretende fechar as portas do bar que possui em Jacaraípe por conta da insegurança. A dona de um dos carros roubados é esta empresária de 35 anos. Ela é proprietária de um restaurante em Jacaraípe. O veículo, uma caminhonete Estrada, foi roubado na noite do último domingo no bairro. O funcionário dela estava guardando as mercadorias quando os bandidos chegaram. Era por volta de 23h30 da noite quando ele foi abordado por 4 assaltantes armados. Chegaram já querendo o carro, como se já tivesse de olho no carro, não pegaram mais nada, nenhum pertence, simplesmente pararam na frente dele, mandaram ele deitar, apontaram a arma, pegaram o carro e foram embora. Em 6 meses, esse foi o segundo veículo roubado da empresária na região de Jacaraípe. A estrada foi recuperada pela Polícia Civil e pela Guarda Municipal da Serra na tarde desta segunda-feira. Mas cansada da insegurança e dos prejuízos, a empresária vai fechar as portas. Estamos querendo fechar. Justamente por causa da violência? Justamente por causa da violência, que está complicado.
O carro foi recuperado no bairro Parque Nova Almeida, na Serra. Esse vídeo mostra os agentes encontrando um outro veículo roubado. O Gran Siena estava escondido a cerca de 1 quilômetro da estrada, em uma região de plantação de eucalipto. Tá aí, tá na mão o veículo. É ele mesmo. Ele mesmo. Pela placa, bateu tudo certinho. O Gran Siena também foi furtado em Jacaraípe e usado pelos bandidos para roubarem a estrada da empresária. A polícia e a guarda chegaram até os veículos depois que um adolescente contou onde os carros estavam escondidos. Ao chegarem na região de Eucalipto, os agentes encontraram 2 simulacros. Um suspeito de 29 anos tentou fugir, mas acabou detido. Ele contou que era responsável por esconder os carros roubados. E agora a gente vai investigar se ele tem envolvimento com mais outros tipos de crime ou apenas estava guardando os veículos a pedido dos responsáveis pela quadrilha, né? Segundo a polícia, uma quadrilha está agindo na região e outros suspeitos já foram identificados. O homem de 29 anos foi conduzido à delegacia de furtos e roubos. A gente acredita que são no mínimo 4 pessoas envolvidas com estes roubos que aconteceram esse final de semana. Mas não quer dizer que eles tenham praticado apenas esses roubos, nós vamos investigando mais. As investigações continuam para que novos envolvidos nessa quadrilha sejam detidos. Se você foi vítima, entre em contato com a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos através do telefone 3222-0297. Olha, em Itapuã, Vila Velha, um homem foi morto a tiros. Moradores falam da mudança que o bairro vem sofrendo por conta da insegurança e do tráfico de drogas. Os tiroteios, como o dessa noite, deixam moradores com medo de uma bala perdida. Esse homem foi alvo de 9 tiros ontem, por volta de 11 horas da noite. A cena revela a crueldade da criminalidade e o resultado da disputa do tráfico em Itapuã, Vila Velha. Nessa outra imagem, mostram os suspeitos em um carro vermelho, minutos antes do crime, saindo de um beco na região. Segundo informações dos moradores, a noite foi de muito tiroteio. Toda a confusão começou por volta de 8h30 da noite. Eles ouviram até o barulho de uma bomba, que chegou a estremecer tudo dentro de casa. Por volta de 8h30 começou muito tiro, a gente ouviu muitos disparos e depois jogaram uma bomba que fez um barulho enorme e depois cessou, né? Aí depois, um pouco mais tarde, tiveram mais 2 tiroteios e aí foi quando acertaram um rapaz ali na frente, né? A gente ficou sabendo que acertaram uma pessoa ali na frente e que a pessoa tinha falecido. O local está marcado por tiros em todas as partes do beco. Os criminosos passaram por esse beco, conhecido como Beco da Miséria, por 4 vezes. E na última, atingiram a vítima, Daniel Bonfim Lourenço, de 44 anos. E pelo que a gente conversou aqui com os moradores, ele morreu de graça. Segundo eles, os criminosos passam aqui atirando para todo lado e só querem atingir a primeira pessoa que sair daqui. Vi os meninos falando que eles passaram atirando para cima, a primeira vez, né? Aí demorou uns 10 minutos, aí eles voltaram novamente, já atirando para poder já matando o rapaz. Passaram aqui na frente, aqui na hora, que tiroteio, mas eu não boto nem a cara para fora, né? Só vi os tiroteios, o pessoal gritando, tinha muita gente na rua na hora. Para essa outra moradora que vive no bairro há muitos anos, viu o lugar ser transformado pelo tráfico de drogas. Muito triste, viu? Era um lugar tranquilo, muito bom, mas de uns tempos para cá, é isso que vocês estão vendo. Essa é a triste realidade que os moradores convivem. O tiroteio já faz parte da rotina. Acontece toda semana e eles já esperam por isso. Toda quinta-feira tem um dia marcado e entram pessoas aqui na rua atirando e os moradores ficam aterrorizados, né? A gente não pode ficar na rua, transitar na rua até certo horário. Estão impondo a gente um toque de recolher toda quinta-feira. É difícil, né? Quem tiver qualquer informação sobre esse crime que possa ajudar nas investigações, ligue para o Disque Denúncia 181. O assassinato de um motorista de aplicativo em Linhares. Câmeras flagraram o momento do crime, olha só. Nas imagens é possível ver o momento em que o atirador se aproxima da vítima, que está encostada no carro.
O primeiro disparo é na cabeça. O motorista cai e o suspeito continua atirando. Em seguida, foge nesse carro branco que dá apoio. Vinícius Belisário Dias, de 40 anos, foi atingido por vários tiros e morreu na hora. Uma outra pessoa também foi baleada no braço e socorrida. Um dos suspeitos do crime foi detido pela Polícia Rodoviária Federal quando passava pela BR-101 com um veículo usado na fuga. Foi presa em Cachoeiro a mulher que teria tramado a morte do próprio marido. Segundo informações da polícia, ela abriu a porta de casa, deixou o assassino entrar e a vítima teve o corpo desmembrado com uma serrinha. Tudo dentro da residência do casal enquanto a vítima dormia. A mulher de 27 anos foi presa ontem e disse que o atual namorado cometeu o crime. E pasmem, as partes do corpo de Igor Fabiano Rangel, de 24 anos, foram jogadas dentro do rio Itapemirim, no sul do estado. A polícia descobriu a trama depois de usar uma substância que detectou sangue na residência da vítima. A mulher e o namorado estão presos. O suspeito ainda tentou enganar a polícia na tentativa de proteger a companheira, mas não deu certo. Segundo dia do júri dos acusados de participação no assassinato da médica Milena Gotardi, 6 réus são julgados, entre eles o ex-marido da médica. Luciano, já está aqui com a gente. Olá, meu amigo, muito boa tarde para você. Quantas testemunhas já foram ouvidas nesse caso? Muito bem, Vanessinha. Boa tarde para você, boa tarde para o Jorge também. Inclusive, boa tarde para o amigo do TN. Até agora, só uma testemunha prestou depoimento. Essa foi, na verdade, a 5ª testemunha de acusação que está prestando depoimento. E uma testemunha importante, viu? Porque ela se trata da médica nefrologista pediátrica que trabalhava no mesmo setor do hospital de Milena, né? Colega de Milena, e que foi testemunha ocular dos crimes que ocorreram naquela noite, né? Ela foi testemunha ocular daquele crime que chocou o estado inteiro. Estão previstos também os depoimentos de Janderson Lube, delegado que investigou, né, esse caso na época, o Douglas Gotardi, irmão da Milena, e também da advogada que estava cuidando do processo de divórcio entre Milena e Hilário Frasson. A gente preparou uma reportagem mostrando toda a expectativa e o que vai acontecer nesse segundo dia de julgamento. Vamos dar atenção. Era por volta de 8h20 da manhã quando os réus chegaram sob forte esquema de segurança. O procedimento é o seguinte: eles saem do sistema prisional, vêm em viaturas da Secretaria de Justiça, saem das viaturas e seguem para os elevadores do prédio do Fórum. Depois permanecem em isolamento até a audiência começar. Nesta segunda-feira, primeiro dia do julgamento, prestaram depoimento 4 testemunhas de acusação, 4 mulheres. A primeira é uma médica grávida que pediu a retirada dos réus do local e falou por cerca de 1h30 sobre o relacionamento entre Milena e Hilário. A segunda, uma amiga do casal, outra médica, que conheceu Milena na época da faculdade e destacou todo o momento o comportamento agressivo de Hilário. A terceira foi a coordenadora da escola em que as filhas do casal estudavam. E a quarta, uma amiga de Milena. A previsão é que hoje preste depoimento o delegado Janderson Lube, que investigou o crime ocorrido em 2017. A defesa de Hilário Frasson diz que esse depoimento é fundamental no entendimento do caso. Nós estamos lidando com um caso muito triste, né? Muito trágico, então nós temos o dever de ter o máximo respeito com a família, o máximo cuidado, o máximo de sensibilidade, não só com a família, mas com as testemunhas, e continuar fazendo o nosso trabalho, tentar extrair o máximo de informação possível dessas pessoas para que nós possamos seguir na nossa linha de raciocínio. A expectativa é ter uma excelente conversa com ele, para que ele possa elucidar e esclarecer muitos pontos que nós precisamos esclarecer. Além do delegado responsável pelas investigações, há expectativa também para os depoimentos de Douglas Gotardi, irmão de Milena, e da médica que estava junto com a vítima e que foi testemunha ocular do crime. São depoimentos que a Promotoria de Justiça considera como essenciais. Doutora Maria Isabel, a médica que estava com Milena e foi testemunha ocular e inclusive reconheceu o autor dos disparos. Hoje nós estamos prevendo uma média de 8 a 9 testemunhas e vai ser debate nesses questionamentos de testemunha. Vamos prosseguir. Acreditamos que temos ainda uns
2 ou 3 dias pela frente ainda até terminar o julgamento. Outro depoimento previsto é o da advogada que estava cuidando do processo de separação do casal. Temos a questão da advogada que acompanhou o processo de divórcio e de separação, das tentativas de Milena conseguir manifestar e concretizar o desejo dela de se separar de Hilário. Esse é um depoimento muito importante que a gente espera para hoje. Dona Zilka, mãe de Milena, veio mais uma vez. E com o coração apertado, ela fala do processo difícil que as netas de 13 e 6 anos estão enfrentando. A gente amanhece o dia com aquela força para poder vir e ver o que está acontecendo, que está caminhando, que está todo mundo aí com a gente, todo mundo dando força, sabe? Conhecido, desconhecido. Então isso deixa a gente muito forte. Muito bem, então esses são os fatos, né, que circundam esse segundo dia de julgamentos aqui no Fórum, na Cidade Alta, no centro da capital. E está prestando depoimento nesse momento, como a gente disse na reportagem, um pouquinho antes também, a médica nefrologista pediátrica que trabalhava junto com Milena ali no mesmo setor do hospital. Ela era colega de Milena e ela disse detalhes muito importantes, está respondendo a muitas perguntas, enfim. É um depoimento que já dura cerca de 2 horas, né? Mais de 1 hora, quase 2 horas de depoimento, porque é um depoimento considerado chave nesse processo. Ela disse alguns detalhes que são interessantes da gente citar aqui. Nesse depoimento, a médica disse que naquele dia, no dia do crime, ela ficou conversando com Milena até mais tarde, naquela ocasião. E como havia ficado tarde, o dia já tinha escurecido, enfim, ela resolveu se oferecer para acompanhar a Milena até onde o carro dela estava estacionado, lá no estacionamento do UCAM. Ela disse que na época o estacionamento era bem escuro, né, com muitas árvores, pouca iluminação, e ela resolveu, por precaução, acompanhar a Milena até o carro dela. Só que, ao se aproximarem do veículo, as duas observaram um rapaz que estava posicionado bem no caminho por onde a médica Milena Gotardi passaria para chegar até o carro. Então ela achou aquilo ali estranho. Ela falou para a médica, olha, vamos esperar aqui um pouquinho que eu estou um pouco desconfiada desse rapaz que está ali. E elas ficaram aguardando por uns 10 ou 15 minutos. Por quê? Por que ela achou estranho? Repito, porque o rapaz estava posicionado de cabeça baixa, olhando o celular, mas estava bem no caminho por onde a médica passaria. Então elas esperaram ali uns 10, 15 minutos mais ou menos. Quando elas viram que, bom, acho que não tem nada de mal, vamos seguir caminho. Nisso elas seguiram caminho, Milena chegou no carro junto com a colega, ela colocou as coisas no porta-malas, bateu o porta-malas e quando ela estava para entrar no veículo, ela foi abordada e o rapaz estava armado e anunciou um assalto. A princípio, essa teria sido a abordagem do rapaz. É um assalto, me passa seu celular, entra no carro e vai embora, né? Nisso ele deu 3 tiros na médica, Milena Gotardi, ela caiu no chão. Essa colega dela tentou acordar, mas viu que ela estava morta, foi socorrida, mas infelizmente sem vida, né? Acabou perdendo a vida. Alguns detalhes interessantes que ela passou também é que ela viu lá no hospital algumas pessoas, né, falando não liguem para o Hilário, não liguem para o Hilário. Quer dizer, ninguém queria avisar o Hilário do que estava acontecendo. E isso chamou bastante a atenção dela, né? Os comentários que ela ouviu é que os colegas, né, os outros colegas desconfiavam que ela não tinha sido vítima de um assalto ou uma tentativa de latrocínio, enfim, eles desconfiavam de outras coisas, desconfiavam que o crime seria mais grave. A médica também disse no depoimento também que Milena lamentava o comportamento de Hilário com as filhas. Ele seria perfeccionista e também impaciente com as crianças. Isso machucava um pouco o coração de Milena. Esses são alguns detalhes. A gente aguarda agora os próximos depoimentos e a sequência desse processo de julgamento. George e Vanessinha. Valeu, Luciano. Obrigado aí pelas informações. A gente continua acompanhando o julgamento. Está na cadeia um dos criminosos mais procurados do Espírito Santo. Maurício Gessiano Rodrigues, conhecido como Mau Mau, estava escondido no Rio de Janeiro. Olha, o Maurício era procurado há 4 anos. É acusado de assassinar um homem no meio da praça de alimentação de um shopping em Vila Velha. Maurício Gessiano Rodrigues, de 24 anos, conhecido como Mau Mau, foi preso em Niterói, no Rio de Janeiro. Ele integrava a lista dos 10 mais procurados do Espírito Santo e foi preso depois de denúncias anônimas. Chegou a apresentar um documento falso no momento da abordagem, mas acabou detido. Maurício entrou para a lista dos 10 mais procurados do estado em 2017, depois do assassinato de João Albert Pereira, de 33 anos. O crime foi cometido dentro da praça de alimentação de um shopping em Vila Velha.
Câmeras de vídeo monitoramento registraram o tumulto no momento do crime. O local estava lotado. Maurício disparou mais de 10 vezes contra a vítima, que morreu no local. Uma mulher de 22 anos e uma criança de 7 também acabaram baleadas. Depois do crime, Maurício teria entregue a arma para um segurança do shopping. A polícia identificou 4 suspeitos de participação no homicídio. A motivação teria sido vingança. Desde então, Maurício estava escondido no Rio de Janeiro. Agora a gente fala de um duplo assassinato em Linhares. O dono de uma barbearia e o cliente foram mortos a tiros dentro do estabelecimento. De acordo com testemunhas, um homem desceu de um carro, entrou na barbearia, fez os disparos e fugiu. Paulo Eduardo Meira, de 20 anos, dono do local, e o cliente Vinícius Tomás de Almeida, de 28, morreram na hora. Um outro jovem foi baleado na perna e socorrido para o Hospital Geral de Linhares. A polícia investiga o crime, mas até o momento, nenhum suspeito foi detido. Vamos voltar a falar da doação de pescado como forma de protesto. Os pescadores estão nesse momento na Praça do Papa para doar peixes e mariscos para a população. Pois é, e muita gente está concentrada no local, na expectativa, de receber esse alimento. Então vamos ver como é que está a situação. Suzy, a gente volta com você. Pois é, Vanessa e George, vai precisar aí daquele milagre da multiplicação dos peixes e pães. Aqui vai ser necessário, viu? Porque a cada hora parece que essa fila aumenta ainda mais. E se o Rony puder mostrar aí, tem pessoal que traz caixas de isopor, baldes, sacolas, enfim, o que tem de material aqui para levar olha só, o balde, que tem para levar para casa, não tem noção, vocês não têm noção do que tem aqui. E são muitas pessoas na fila. A fila está dando voltas aqui na Praça do Papa. Eu vou conversar com a dona Angelina aqui. Ela está aqui. Dona Angelina, conta para mim, desde que horas a senhora está aqui? 5h20. São mais de 7 horas aqui na praça? Sim. A senhora já bebeu água, foi ao banheiro, conseguiu? Já tomei, já fui no banheiro, já tomei água, sim. E quantos peixes a senhora espera levar para casa? O que eles derem, eu levo. O importante é ter o peixe. O importante é ter o peixe. E a senhora é de que bairro? Eu sou do Banhanguetá. Então a senhora veio aqui de Vitória mesmo? Isso, Vitória. Então vamos falar com o seu Nivaldo. Seu Nivaldo, desde que horas que o senhor está aqui? Dentro das 5 horas. E o senhor veio de que bairro? Cariacica. Qual bairro de lá? É de Nova Esperança 1. E o que o senhor trouxe para levar os peixinhos? Cadê essa caixa aqui? Para não ir dentro do ônibus, para não ficar cheirando dentro do ônibus, né? Eu trouxe ela. O senhor espera levar? Não. O que me deu, vou levar, né? E aí, já vai ter muqueca hoje ou o senhor vai guardar aí para mais? Não, vou fazer hoje. É? Fazer hoje ainda. Deixa eu falar com essa outra senhora aqui. Qual é o nome da senhora? Maria Cristina. Dona Maria, a senhora veio da onde? Eu vim de Cariacica. Qual bairro? Santana. Você veio todo mundo aí bem representado, Cariacica aqui, né? Sim. Como é que a senhora soube desse protesto? Pela internet. Então veio para cá e já trouxe essa bolsinha aí que a senhora vai levar os peixes? Sim. Já imaginou quantos peixes a senhora vai levar? Não. Nós não sabemos a quantidade, não. O que vier tá bom. Tá bom. Pois é, Vanessa e George, nós vamos continuar aqui para mostrar esse protesto bem diferente que, como vocês viram, reuniu essa quantidade de pessoas para vir pegar o peixe aí para fazer a moqueca, para fritar. Tem gente que já disse que, dependendo da quantidade, vai até vender. Vamos ver se vai dar para todo mundo. É com vocês aí no estúdio, Vanessa, George. Pois é, difícil, né? E tá chegando mais gente ainda, né? Tá chegando mais gente, eu acredito que não vai dar para todo mundo esse peixe. Isso pode terminar em confusão ali na Praça do Papa, Vanessa. A cada momento que a gente vê, né, quando a gente volta com a Suzy lá para a Praça do Papa, a gente percebe que mais pessoas chegaram. Tem uma fila enorme, a Suzy entrevistou umas 3 pessoas, mas tem muita gente ali ao redor na Praça do Papa esperando, então, para receber esse peixe, para levar o peixe para casa, né, George? Pois é, daqui a pouquinho vamos ver se vai começar a distribuição. Olha, gente, depois de 23 anos de trabalho, dona Noélia precisou se afastar. A babá está com um problema no ombro direito e precisa de uma cirurgia. E há 1 ano e meio, George, ela tenta fazer essa cirurgia pelo SUS, mas não consegue. Já passou por unidades de saúde de Cariacica, mas até hoje ela não teve um retorno. E enquanto isso, a situação só piora. Dona Noélia tem 50 anos.
e há cerca de 6 meses vive um verdadeiro drama. Isso porque ela precisou ser afastada do trabalho em função de um problema no ombro direito. Eu sou babá, eu trabalho de babá, né? E as crianças cresceram. E aí eu comecei a fazer outras atividades. E aí veio as dores, né? A ponto de eu chegar a dia de não conseguir fazer nada, nem colocar uma peça íntima. Ela relata que sente dificuldades em realizar simples atividades do dia a dia. Já teve vez do meu esposo ter que pentear meu cabelo. Há cerca de 1 ano e meio, ela tenta realizar pelo SUS uma cirurgia e não consegue. O ombro teve um desgaste da cartilagem devido ao esforço repetitivo braçal realizado ao longo dos 23 anos de trabalho. Afastada pelo INSS, ela possui o laudo pericial e o encaminhamento que atestam a necessidade da cirurgia. Entre consultas, exames, sessões de fisioterapias e compras de medicamentos, Dona Noélia já soma um gasto de R$ 4.500. A maior preocupação da babá é a validade dos exames. E não só isso. Por estar com um dos ombros comprometidos, o médico pediu muita cautela. Com isso, ela já começa a sentir dores no outro ombro em função do esforço. O meu fisioterapeuta mandou eu poupar mais o movimento do ombro para não complicar mais. E aí eu estou usando mais o outro em função, já estou com problema no outro ombro. Todos os exames já foram feitos, mas mesmo com quase todo o processo para a cirurgia adiantado, ela não consegue marcar o procedimento. Dona Noélia clama por ajuda. Socorro, não só a mim, mas muitas pessoas esperam muito pela cirurgia. Então eu gostaria de saber o porquê da demora. Pois é, apesar da Dona Noélia ter passado por unidades de saúde de Cariacica, a Secretaria Estadual disse que não há nenhum registro em aberto para procedimento cirúrgico solicitado em nome da paciente. Por isso pedimos uma resposta da Prefeitura. A Secretaria de Saúde de Cariacica disse que o primeiro atendimento da paciente em Cariacica ocorreu no dia 1º de abril no posto de Flechal. Orienta que a paciente volte à unidade de Flechal para fazer encaminhamento dos exames. Assalto à loja de celulares em Jardim Camburi, Vitória. O prejuízo foi grande, daqui a pouquinho você vai ver. E a gente vai falar de uma operação de combate ao tráfico de drogas. O TN1 te apresenta o Bruce Way, o Homem-Mar. O salva-vidas capixaba faz sucesso na internet. Aguarde para conferir. Estamos de volta agora, 12h28. Os idosos podem receber a 3ª dose da vacina contra a Covid no mês de setembro, de acordo com o anúncio feito pela Secretaria de Saúde. Enquanto tem gente indo para a 3ª dose, quase 60 mil pessoas não se vacinaram com a 1ª dose durante o dia D de vacinação no último sábado. Durante a coletiva, o secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, falou que houve um crescimento nos casos de Covid e de internações. Grande parte dos internados são pessoas que se recusaram a serem imunizadas no momento em que a vacina foi oportunizada às mesmas, especialmente a população com mais de 40 anos. O risco de não vacinar-se é infinitamente maior de contrair uma forma grave da doença do que aqueles que se vacinam, mesmo que seja com uma 1ª dose de qualquer um dos imunizantes. Nésio Fernandes enfatizou a importância em fazer o teste da Covid quando surgir qualquer sintoma da doença. Todos os novos casos de Covid-19 serão tratados como a nova variante Delta. Precisamos reconhecer que a variante possui ampla circulação comunitária e, diante de qualquer resultado positivo contra o SARS-CoV-2 e qualquer modalidade de testagem, a população precisa solicitar, procurar, recomendar que todos os seus contatos façam o teste para a Covid-19. Mas o secretário ressaltou que o número de mortes mantém caindo e o governo deve permanecer com 300 leitos de UTI. Ainda de acordo com o secretário estadual de Saúde, algumas medidas devem ser adotadas, como, por exemplo, a antecipação da 2ª dose para quem tem mais de 40 anos e também a aplicação da 3ª dose nos idosos, já a partir do próximo mês. Havendo um momento de ampla disponibilidade de doses e doses disponíveis para vacinar toda a população com mais de 70 anos, o grupo pode ser chamado em toda a faixa etária. Nós podemos chamar faixas etárias amplas, não necessitando adotar os mesmos esquemas de convocatória que foram adotados no início da vacinação
diante da pouca oferta de vacinas que existiam naquele momento. Já os adolescentes entre 12 e 17 anos só poderão ser imunizados com a vacina da Pfizer, mas ainda não há uma data definida. Os agendamentos continuam para quem tem mais de 18 anos. No último sábado, teve o dia D da vacina e, apesar de serem disponibilizadas 213 mil doses, foram vacinadas 149 mil pessoas, atingindo 80% da população adulta vacinada. Parte da população jovem não aderiu ao primeiro dia de vacinação em massa da idade de 18 anos ou mais. Por isso, nós já avaliamos adotar medidas nesse próximo ciclo de vacinação em pontos de fluxo, da vacinação noturna, da vacinação em escolas, no momento que a gente puder avançar para a vacinação da população adolescente, porque outras estratégias de oferta e disponibilidade de vacinas deverão ser adotadas para alcançar em um curto espaço de tempo a população jovem, pois o controle da pandemia nela será fundamental para reduzir a circulação do vírus. O agendamento da vacinação é feito no site da prefeitura do seu município ou no site Vacina e Confia. Olha, para conseguir a proteção total contra a Covid-19, é preciso completar a imunização com as vacinas que têm 2 doses. Mas muita gente está com a segunda dose atrasada no estado. A informação é da Secretaria de Estado da Saúde. São 146.927 pessoas que já podiam ter completado a imunização, mas que ainda não tomaram a D2. O motivo do atraso não foi informado pela CESA. De acordo com o secretário, a consequência da imunização parcial pode ser o aumento no número de novas infecções. Tem que vacinar, né, Vanessa? Exatamente, Jorge. Inclusive, por falar em novas infecções, o cenário da pandemia aqui no nosso estado já vem mudando, tá? Um pequeno aumento no número de casos é perceptível e acende um alerta. Então, vamos aproveitar para ver como estão os números da pandemia aqui no nosso estado? Olha só, nas últimas 24 horas foram confirmados pelo menos 1.000 novos casos. Agora o estado passa de 557 mil casos confirmados. Sobre as vítimas, 14 pessoas perderam a vida. No total, o estado já contabiliza 12.145 óbitos. Por isso que é importante se vacinar, né, gente? Olha, presta atenção nessa história. Mais um flagrante de furto em prédio de Jardim Camburi, na capital. O rapaz aproveita o momento em que o morador deixa o edifício e entra no local. Em segundos, sai de lá levando uma bicicleta. Ele só não imaginava que a polícia já tinha sido chamada e consegue prender o suspeito. Ele confessou aos PMs que cometeu o crime para comprar drogas. Passou por audiência de custódia e foi liberado. Olha, Jorge, mas essa história não acabou por aí não, tá? O rapaz que você acabou de ver aí nas imagens, ele foi atrás da polícia para pedir socorro. Ele queria ajuda para se livrar da dependência química e olha só, conseguiu. Quem vai trazer todos os detalhes desse caso pra gente é a repórter Kessia Neto. Ô Kessia, conta pra gente, estou vendo aí que você já está ao lado do Major Gustavo. Como é que foi essa história? Como que o rapaz procurou a polícia? Boa tarde para você. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Jorge. Boa tarde a você, amigo do TN. Pois é, essa história aí, ela chamou a atenção da nossa produção, chamou a atenção também dos policiais, mas de acordo com o major que está ao meu lado, essa não foi a primeira vez que esse tipo de situação aconteceu, viu? Mas quem vai detalhar isso é o Major Gustavo. Major, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Tribuna Notícias. Conta pra gente, essa situação ocorreu aí no último dia 20, lá em Camburi, após um furto de bicicleta em um condomínio, né? Conta pra gente a dinâmica dessa situação toda. É uma situação que, em tese, seria bem comum pra gente, né? Uma pessoa foi detida em flagrante delito na sexta-feira à noite, após ter entrado num condomínio e furtar uma bicicleta. Até então, dentro da normalidade do nosso dia a dia. O que para a gente foi um pouco inusitado foi que no sábado, né, em tese, esse crime considerado de menor potencial ofensivo, ele foi liberado em audiência de custódia, mas no domingo ele esteve no nosso local de trabalho procurando nossos policiais de plantão, solicitando ajuda. Falou, olha gente, eu preciso de ajuda, já procurei algumas instituições religiosas, não consegui acesso, eu preciso me internar, eu preciso que alguém me acolha porque eu sou viciado em drogas e se eu continuar aqui na rua, eu vou delinquir novamente. Eu não quero isso, eu quero buscar ajuda, estou pedindo socorro a vocês policiais.
Olha, é importante a gente ressaltar aí para o pessoal que está em casa nos acompanhando, né, Major, que a população ali, os moradores de Jardim Camburi, tem uma parceria muito forte com a Polícia Militar, não é isso? Então, nós temos nosso projeto Rede Comunidade Segura, inclusive a prisão desse cidadão, ela só ocorreu por meio desse projeto que nós pudemos ser acionados imediatamente a invasão dele ao condomínio e poder detê-lo em flagrante. Ocorre que, como a gente tem essa relação, a gente tem que ter algumas tratativas dos nossos munícipes. Em vez da gente investir nosso tempo e dinheiro com um morador de rua, prestando aquele assistencialismo diário, por que não a gente também pensar em procurar uma casa-abrigo dessa natureza, que a gente possa investir numa instituição privada que está ali com profissionais dedicando a sua vida para poder realmente curar e tratar dessas pessoas que necessitam de ajuda, como esse jovem. Major, o senhor falou aqui, comentou comigo, né, até mesmo antes da nossa entrada aqui ao vivo no jornal, que este não é o primeiro caso que acontece. O senhor aí, em tantos anos de corporação, o senhor, é comum a PM receber este tipo de chamado, se é assim que a gente pode dizer, essa solicitação de ajuda, né? Então, na verdade, não é uma situação assim tão comum, mas a gente tem conhecimento de alguns outros fatos. Ocorre que isso é um trabalho feito por policiais nossos, abnegados, policiais que vão além, que querem sempre dar o mais para entregar o melhor para a sociedade. E ali foi não uma banalização da violência, ele poderia ser tratado ali apenas como um jovem infrator, criminoso, mas não, o policial ali enxergou um cidadão, um ser humano que precisava de assistência, precisava ser acolhido. E foi isso que eles fizeram, por meio da sua rede de contato pessoal, pelas instituições religiosas que eles servem, e conseguiram acesso a uma casa que pudesse acolher e abrigar essa pessoa e dar uma chance, uma oportunidade dela mudar de vida. Porque se essa pessoa muda de vida, com certeza vai ser um ganho para a sociedade. Menos crimes serão registrados no nosso bairro, todo mundo ganha. É isso aí. Bom, você aí de casa acompanhou, né, essa história que começou aí com uma pessoa, um homem, que furtou uma bicicleta ali num condomínio em Jardim Camburi, mas depois tudo isso mudou de rumo, né? Ele reconheceu que precisa de ajuda e chamou os policiais, clamou por socorro aos policiais. Parabéns aí pela participação e pela ação dos policiais também envolvidos nessa ocorrência, viu, Major? A gente agradece e o nosso lema é servir e proteger a nossa sociedade. Obrigada pela sua participação, Major. Vanessa, George, volto com vocês. Muito obrigada, Kessia. Agradeço também ao Major Gustavo. Parabéns, inclusive, pela postura dos policiais, né, frente a essa situação. Um jovem ali que, como o Major acabou de falar, né, ele poderia ter sido tratado apenas como um jovem infrator, mas que ele foi enxergado, a gente pode assim dizer, né, como um cidadão. Obrigada, viu? Olha, a gente fala agora de um assalto a uma loja de celulares no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Depois de ameaçar as vítimas, ladrões fugiram levando computadores e vários celulares. O crime foi planejado. Os bandidos foram reconhecidos pelos funcionários. Foram vistos ontem na loja se passando por clientes. Essas imagens são da câmera de segurança de uma loja de celular que fica no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Um indivíduo entra, depois outro e fecha a porta. Em seguida, chega um terceiro e encosta a porta novamente. Os três indivíduos anunciam o assalto e direcionam os funcionários e uma cliente para os fundos do estabelecimento. Em uma outra câmera, dá para ver o momento exato que eles entram nessa parte de trás da loja e reviram os armários e as bolsas que estavam por lá. Em seguida, pegam os notebooks em cima da mesa de atendimento. A ousadia é tão grande que saem da loja com os computadores embaixo do braço mesmo. Mas essa não é a primeira vez que eles vêm ao estabelecimento. Estiveram por aqui ontem, mas só 2 deles. Segundo uma das funcionárias, perguntaram sobre planos de celular e depois ficaram rodeando pela região. Hoje, eles voltaram e cumpriram o crime. Os criminosos entraram na loja e trouxeram os funcionários para essa parte aqui de trás, onde funciona o estoque. Fizeram uma limpa nos armários, levaram 15 aparelhos celulares novinhos da loja, 4 notebooks que eles usavam para trabalhar, 2 celulares de funcionários e 2 de clientes. Sabe quanto tudo isso gerou de prejuízo para a loja?
R$30 mil. E depois do roubo, deixaram funcionários e clientes presos aqui. Durante uma conversa com uma das funcionárias, ela contou ainda para nossa equipe que os bandidos disseram que não iam fazer nada, mas logo depois ameaçaram eles de morte caso não entregassem os pertences. Segundo ela, nunca imaginou que aconteceria, porque a região é muito movimentada e com bastante policiamento. Um boletim de ocorrência foi registrado, porém, nenhum suspeito ainda foi localizado. Ladrões bem abusados esses, né? Olha, ontem foram ao local sondar e hoje eles voltaram para cometer o crime. Quem tiver alguma informação sobre esses suspeitos pode ligar para o Disque Denúncia 181. A Polícia Federal prendeu aqui no estado 2 integrantes de uma quadrilha de tráfico internacional de drogas. As ordens para os criminosos vinham do Rio de Janeiro. Olha, além das prisões, a polícia também cumpriu mandados de busca e apreensão em Guarapari. A gente chama agora a repórter Kessia Neto. Vamos voltar com ela porque ela vai trazer mais informações sobre essas prisões. Ô Kessia, as drogas que eram trazidas aqui para o estado, elas iam para onde? Pois é, Vanessa, o que chama a atenção durante essa operação, né, a operação como um todo, é que esses profissionais utilizavam até mergulhadores, ou seja, pessoas que estavam acostumadas ali, profissionais do mergulho, para então realizar o transporte dessas drogas. Essas drogas, elas iriam, o destino delas é Holanda. Pois é, todo um trabalho minucioso, essa investigação começou há cerca de 2 anos e a PRF está então trabalhando em cima dessa operação aí, que é de extrema importância, né? Haja vista que esses criminosos, a chefia, né, em que era feita aí tudo, a pessoa que comandava as autorizações, o comando, viria então lá do estado do Rio de Janeiro. Portanto, a PRF está aí neste trabalho, nesse processo aí de deflagrar esta operação de extrema importância para então lá para transportar para a Holanda. Vanessa, George, eles eram realmente profissionais, não é isso? Com certeza, né? As investigações aí da Polícia Federal, Operação Tamoios, apontaram que esses criminosos tinham uma base, digamos assim, aqui no Espírito Santo, mas quem chefiava de fato essa quadrilha eram criminosos do Rio de Janeiro. E daqui, então, essas drogas iriam seguir lá para a Holanda através de mergulhadores, né? Através do porto. Então, realmente, assim, criminosos bem audaciosos, né, George? Tinha que usar isso para algo do bem, né? Para algo lícito. Kessia, obrigado pelas informações. Ô, gente, vamos sair daqui da Kessia, vamos chamar a Suzy Faria, que está lá na Praça do Papa, acompanhando um protesto de distribuição de peixes. Ô, Suzy, agora a gente volta a falar com você. Ainda não começaram essa distribuição? George, olha só, nós quase 1h da tarde, a promessa era para 8 horas da manhã, anteriormente falado, que o pessoal comentou aqui com a gente. Depois passou para o meio-dia, que o presidente falou para a gente, está dando 1 hora. E olha, o pessoal está na maior expectativa ali na porta do caminhão ali, frigorificado, para poder ter esse peixe, né, que está sendo tão prometido. Na fila nós estamos vendo idosos, pessoas que vieram de vários locais, que vieram da Serra, que vieram aqui de Cariacica. Nós vamos falar com a dona Irani, que trouxe inclusive o filhinho dela aqui. Ela é de Jardim Tropical, lá na Serra. Dona Irani, por que a senhora veio para cá? Conta pra gente. É que minha mãe me chamou e eu vim para cá. E esse peixe vai fazer diferença aí no seu dia a dia? Vai, ajuda, né? A senhora tem quantos filhos para alimentar? 4. Então quer dizer que esse peixinho aí vale a pena, né? Vale muito. E a senhora também veio com ela. A senhora, chega um pouquinho para cá, que a senhora está meio escondidinha aí. Vamos chegar um pouquinho para cá. Conta para mim, desde que horas a senhora está aqui? Eu estou aqui desde 6 horas da manhã. Nossa senhora, quantos anos a senhora tem? Eu estou com 63. E a senhora é aqui de São Pedro? Eu sou de São Pedro. Veio para poder reforçar aí? Para reforçar, para ver se ganha um peixinho para poder se alimentar, né? Tá difícil, minha senhora, colocar comida em casa? Tá difícil, minha filha, só eu sozinho. Não tem marido, não tem ninguém por mim, só tem Suzy. Jesus Cristo. Então, aí é importante estar aqui no meio aqui, né? Para me pegar um peixinho para mim, ó. Mandar pro bucho, encher minha barriguinha. Isso mesmo, a senhora tá certa. Um pouco de humor, George, Vanessa, para essa turma aqui que tá irritada.
irritada porque a promessa foi de que logo, logo eles teriam. Chico, mostra aí para você ver como é que tá a fila. Vamos andar um pouquinho aqui para frente para mostrar. Suzy. Eles prometeram várias vezes um monte de horário, não cumpriram, as pessoas estão cada vez mais irritadas aqui, estão querendo que essa doação aconteça. É uma caridade, só que uma caridade que está demorando muito e está começando a perturbar o pessoal aqui, não estão gostando disso não, viu? Georgia, Vanessa, com vocês aí. Suzy, você está me ouvindo? Eu queria que você perguntasse para alguém, já que você está aí perto, né, dessa fila, há quanto tempo essas pessoas estão sem comer carne? Por favor. Há quanto tempo está sem comer carne? Isso. Deixa eu perguntar para essa senhora aqui. Perdão, como é que é o nome da senhora? Meu nome é Dejanira. Dona Dejanira, tem muito tempo que a senhora deixou de comer carne ou come carne diariamente? Não como, porque está muito caro. Então peixe reforça bem. A gente ganha aqui na coisa aqui. A gente pede, ganha, eles dão uns peixinhos a gente sempre. Então a senhora quer melhorar aí a alimentação da senhora com esse peixe? Com peixe. E a senhora é da onde? Eu sou do Rumão. E está aqui desde que horas? 7h30. 7h30. E quantos anos a senhora tem? 62. Quer dizer, é muito tempo para ficar aqui esperando esse peixinho, né? Tem que ter paciência, né? Vai valer a pena? Vale a pena. Pois é, George, como você percebeu aí, tem muita gente que não comendo carne pelo preço que está, opta por carnes mais baratas e ganhar um peixinho para reforçar o almoço ou, nesse caso, reforçar a janta, é muito importante. Como vocês podem ver, olha para lá. Ó, eu acho que agora está chegando o pessoal do sindicato, viu? Tá vendo essa bandeira que está se aproximando aí? Creio que acabou a reunião e finalmente vai poder ser aberto aí o caminhão com os peixes. Eles vieram lá da Assembleia, eles estavam lá. Eu não estou identificando o presidente no meio deles, não. Presidente do sindicato, o senhor João Carlos, eu não estou identificando aqui. Mas quem sabe um deles vem trazendo aí a chave que vai abrir o caminhão aí e finalmente vai abrir aí. Vocês já viram que o pessoal está se manifestando aqui, um pouquinho de humor não custa nada. Vamos esperar, vamos ver se vai acontecer. A galera tá ali, ó. Galera tá ali, tá pedindo calma aqui o pessoal. É uma doação, mas já tá dando problema essa doação. Vamos ver o que ele vai ter para dizer. Ei, não pode aglomerar aqui não, gente. Vai chegar para todo mundo. Ele tá pedindo para não aglomerar, mas não tem jeito. Desde manhã as pessoas aí precisando, querendo. Não tem não, a aglomeração aqui já passou da hora. Vamos ver aí esse momento, como é que vai ser organizado, porque as pessoas estão irritadas, querendo comer. Vamos ver aqui, vamos saber como é que eles vão organizar. Aí o primeiro aqui, Ei, tia, cheguei, tia. Tem nem condições, viu? Como a gente pensou. As filas estavam sendo formadas até agora. E se... Vou tentar mostrar, Chico. Mostra aqui atrás um pouquinho, só vira. Só vira aqui pra gente mostrar, olha, antes estava organizadinha, agora não. Aí a gente vai ver como é que vai ficar, vamos saber se eles vão abrir. Vem cá. Vamos voltar agora, Chico, ali, ó. Vamos ver se o pessoal vai abrir, como é que eles vão fazer a distribuição. Continuamos acompanhando aqui para ver como é que essa distribuição vai ser feita. Um momento muito aguardado por essas pessoas que estão estimadas aí em 2.000 pessoas. Estamos usando a estratégia aí de afastar o caminhão para tentar ter espaço para fazer a distribuição. Mas se o Chico mostrar aqui, ó, a galera não tá, desculpa. A galera não está aí querendo esperar não, porque estava todo mundo desesperado desde cedo e quem estava na fila desde cedo está ficando para trás, viu? Tá ficando para trás. Espera aí, vamos ver o que vai acontecer. Suzy, você está me ouvindo? Chico, vou mostrar aqui, ó. Suzy, você está me ouvindo? Hã?
Vai me entrevistar, não? Depois a gente vai falar, nós estamos ao vivo aqui agora. Estamos vendo como é que vai ser feita. Como é que vai ser feita isso aí, essa distribuição. Suzy, daqui a pouquinho a gente vai voltar com você. Ver. A gente consegue ver nesse momento até um certo tumulto ali em volta do caminhão. Isso porque alguns integrantes do sindicato, então, ali dos pescadores chegaram agora nesse momento. Então, eles se preparam para abrir, né, esse caminhão, né, George? E aí, neste momento, então, a gente percebe até que você tem um pouco de dificuldade para chegar perto. Pelo visto, tem uma lista, né, George, com os nomes das pessoas que estavam aguardando pelo peixe. E qualquer nova informação, então, a gente volta a falar com você, Suzy. Olha, o TN1 faz um rápido intervalo. Na volta, mostra como dar a volta por cima depois do desemprego. A Thaís agora faz bolos e doces personalizados. Não deixe de ver. TN1 de volta, a gente já vai direto, olha só, voltar com a Suzy Faria, que está lá na Praça do Papa. Ô Suzy, abriram então o caminhão? Acabaram de abrir a porta agora, Vanessa, e vão começar a distribuição, que informaram que é entre 1 quilo e 1,5 quilo de pescado. Mas é aquela velha história, né, minha amiga? Vocês viram que até agora, vou pedir o Chico para mostrar aqui, ó. Chico, mostra um pouquinho aqui, ó, até agora, o que estava acontecendo. Era uma fila. Agora, o tumulto é esse que vocês estão vendo aí, ó. Cadê as pessoas que chegaram aqui tão cedo? Seu Jefferson, seu Elman, o seu Jair, que está chegando ali agora, ó. Já pegaram os peixes, né, seu Jefferson? Pegaram os peixes aí, ó. Você está vendo o tumulto que estava agora? Que está agora? Era apenas uma fila, já estava toda a fila certinha, bem arrumadinha. E agora, ó, é essa confusão que vocês estão vendo aí. Então, olha só a situação como que vocês estão vendo. Eles já começaram a distribuir. Vou pedir ao Chico para mostrar de novo ali o pessoal tirando os peixes de dentro do caminhão, já fazendo essa distribuição, tentando evitar que dê problema. E a gente está aqui tentando mostrar para vocês como é que está. Uma doação feita num protesto do Sindicato dos Pescadores, por conta do atraso aí do pagamento do auxílio emergencial, lá daquele problema de Mariana, da barragem que tinha sido derrubada lá, que rompeu. Enfim, 165 famílias aqui do Espírito Santo ainda não receberam esse auxílio. E hoje teve uma audiência pública lá na Assembleia para falar sobre isso. Então, olha, todo esse peixe que está sendo distribuído aí são pescados que vão ser entregues a essa pessoa. Um dos organizadores aqui já disse, já alertou para as pessoas que não vai dar para a quantidade de gente que veio pegar esse pescado, mas eles se comprometem em uma outra oportunidade distribuir mais aí. Vocês estão vendo aí, ó, tem crianças, pessoas já carregando aí todo o seu, tudo que podem, né, para carregar esse 1,5 quilo de pescado que o sindicato está distribuindo aqui nesse momento. George, Vanessa, olha aí. Tá certo, Suzy, obrigada então pelas suas informações. A gente viu então que o caminhão frigorífico acabou de abrir e os peixes então estão sendo distribuídos para as famílias que aguardavam ali, né, George? Olha, quem não gosta de bolo de aniversário, docinho, tudo de bom, né, gente? Pois é, hoje a gente vai conhecer a história da Thaís. Aproveitando esse amor pelo doce e também depois de ficar desempregada, ela empreendeu e hoje atende em média 30 clientes por mês. Hoje nós viemos à Serra Sede conhecer a história de empreendedorismo da Thaís. Uma dificuldade financeira foi a responsável pelo negócio. Uma amiga pediu para fazer um bolo e eu já tinha saído do emprego. De imediato não vi como uma fonte de renda, mas aí foi começando de pouquinho em pouquinho até alcançar assim, uma melhoria no meu trabalho e chegar onde eu tô agora. Cursando o 5º período de fisioterapia, Thaís é a verdadeira Mulher Maravilha, viu? Casada, ela se divide entre faculdade, casa, marido e o negócio. Minha rotina é entre faculdade, casa, empresa e eu sou casada. Então, em algum momento, aí eu tento arranjar um tempinho para mim. A Doce Delícia S é um verdadeiro sucesso. Para o processo de venda, a empresária conta com a ajuda das redes sociais, onde diariamente divulga vídeos e imagens dos produtos.
e eles são de dar água na boca. Os meus produtos são feitos com pasta de leite em pó, né? São mais gostosinhos, são bem durinhos, parece a pasta americana. Normalmente quando a pessoa vê, ela pergunta se é a pasta americana, mas são feitos de pasta de leite em pó. Esse é o meu diferencial, tanto bolos quanto os docinhos personalizados. Thaís chega a atender cerca de 30 clientes por mês. Entre bolos e doces personalizados, ela chega a passar cerca de 7 horas por dia na cozinha. Adriana Rocha, gerente do Sebrae, dá dicas para quem deseja empreender. Se capacitar na sua área de atuação, aperfeiçoar suas habilidades técnicas ligadas ao seu ramo de negócio é muito importante para aumentar a qualidade, para implementar novos diferenciais competitivos e se destacar diante da concorrência. Ainda de acordo com ela, a chegada do mundo digital contribuiu de forma significativa para o crescimento dos negócios. Falar em empreender nos dias de hoje está totalmente ligado a ter presença digital. A chegada de tantas ferramentas digitais contribuiu completamente para a transformação no comportamento do consumidor. Agora, ele não depende exclusivamente de um argumento numa loja física. Ele faz suas pesquisas, ele levanta as informações, ele compara soluções. Então, estar presente nas redes sociais onde os seus clientes estão é imprescindível para o relacionamento, para o contato, para criar autoridade, para alcançar novos clientes e, consequentemente, para aumentar suas vendas. E com direito a bolo personalizado do TN, né? Você viu, né? Que lindo. Muito, ó, para conhecer melhor o trabalho da Thaís, entra lá no Instagram, @docedeliciaes, @docedeliciaes. E parece uma delícia mesmo, né, George? Olha, o seu TN1 vai ficando por aqui. Uma ótima tarde para você. A gente se vê amanhã. Valeu, gente. Até amanhã.